Olá, como vai? Você está no canal Escatologia Fácil com Israel e hoje nós queremos abordar um tema que eu acredito que vai ser muito interessante, muito legal da gente trabalhar. Eu quero falar sobre a escatologia de cinema. Os crentes que carregam no seu coração uma expectativa escatológica de cinema. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema? Você já reparou que tem muita gente na igreja que na realidade conhece a Bíblia pelo cinema? Ou reconhece certa história bíblica pelo que vê na TV ou pelo que vê no cinema? É muito comum que as pessoas nos procurem, quanto pastores, e apresentem questionamentos que filmes apresentam a elas. Na realidade, todas as vezes que um determinado filme aparece, então essas pessoas vêm com uma série de questionamentos. Pastor, isso é assim mesmo? Pastor, isso vai acontecer dessa maneira? Eu me recordo muito bem da situação de um filme especial, O Código da Vinci. As pessoas vinham nos procurar e perguntar: é verdade? Existem mesmo esses livros? Há uma possibilidade disso ser real? Então são pessoas que na realidade estabelecem sua teologia ou seu conhecimento do Cristo a partir do que veem no cinema ou assistem na TV. Isso é muito perigoso. Ou às vezes até acompanham na internet. Isso também é muito perigoso. Nós precisamos saber discernir essas coisas, filtrar essas coisas, ver materiais como este que você está vendo, mas observar na Bíblia até que ponto esse camarada está falando uma coisa séria, até que ponto ele está querendo me ajudar, até que ponto ele está querendo me atrapalhar. Essa multiplicidade de informação, essa multiplicação da informação que tem transformado duas empresas basicamente como as mais importantes do planeta, as que mais crescem nesses últimos dias, fazem com que essa coisa da comunicação fácil também gere um excesso de informação. Mas crente de teologia de cinema é crente que erra muito. E crente de teologia de filme ou telenovela é crente que erra muito. Há um específico canal de TV no Brasil que tem passado séries bíblicas. Pelo menos os temas são assim. As pessoas assistem, acham fantástico. Na realidade, trabalhos muito bem feitos no que diz respeito a toda a estrutura cinematográfica, a toda a questão que envolve cenários, etc. Mas as histórias geralmente têm sérios erros bíblicos. Mas a pessoa acaba gerando uma doutrina, uma teologia cinematográfica. Hoje eu decidi escolher 3 filmes, porque nós poderíamos pegar um grupo muito grande de filmes para falar sobre isso. Na realidade, desde 1998, o mundo vem produzindo muita coisa no cinema, na literatura, sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias. A razão disso é uma doutrina maia, que foi ganhando conhecimento, foi ganhando sucesso, foi caindo na mídia e foi influenciando muita gente a dar sua própria posição sobre o final dos tempos.
escolhi 3 filmes porque seriam muitas coisas para a gente ver, como eu disse. Só de livros, no ano de 2000, foram lançados, só nos Estados Unidos, mais de 200 best-sellers falando sobre o fim dos tempos e falando sobre o fim dos tempos em relação ao calendário maia, que dizia que o mundo poderia estar tendo seu fim em 2012. Então daí você tira uma ideia de quanta informação antibíblica, extra-bíblica estão acontecendo. Então vale a pena a gente falar sobre isso aí, porque há uma necessidade de você entender o que é antibíblico e o que é extra-bíblico. Extra-bíblico é aquilo que está fora da Bíblia, mas não discorda da Bíblia, entendeu? São passagens, histórias, livros, às vezes livros apócrifos, que estão fora da Bíblia, mas não discordam dela. Livros que pessoas escrevem não discordam da Bíblia, mas não estão dentro da Bíblia. São livros, então, extra-bíblicos. Mas existem aqueles que são antibíblicos, que são aqueles mesmos livros apócrifos ou livros recentemente escritos ou filmes que têm uma mensagem que combate a ideia bíblica. E o que dizer de teólogos do cinema? Então eu escolhi aqui 3 filmes. A minha intenção é comentar um pouco o filme e depois tentar trazer para dentro da Bíblia o que está certo e o que está errado dentro desses filmes. O primeiro filme que eu gostaria de falar com você se chama Impacto Profundo. Impacto Profundo é um filme que foi lançado nos Estados Unidos em 1998 e que trata da história da descoberta de um grande asteroide. E a história é a seguinte: um jovem adolescente curioso e admirador dos astros, ele está observando o céu quando ele percebe que há um objeto estranho no céu. E algum tempo depois, essa descoberta dele passa a ser também a descoberta de um grande cientista. Esse jovem fica muito famoso, dá muitas entrevistas. Passado algum tempo, então entra na história a jornalista que começa a buscar a história desse jovem. E essa repórter, então, ela descobre um projeto do governo, que na realidade já sabia dessa possibilidade há algum tempo atrás. O nome do projeto é Hélia, que seria um acrônimo para a extinção em massa da população. Então, ao descobrir isso, ela descobre que os países estão, de alguma forma, trabalhando para poder salvar o maior número de pessoas possível, porque eles sabem da possibilidade do encontro desse objeto espacial com o planeta Terra. Eles enviam astronautas para o espaço carregando ogivas nucleares para plantar essas ogivas nucleares nesse objeto, na tentativa de explodir esse objeto em vários fragmentos e ele não causar o dano esperado. O nome dessa espaçonave no filme se chama Messias. E aí a gente tem que abrir um parênteses para uma crítica. O Messias vai falhar no filme. No filme o Messias não vai conseguir o seu intento. E a mensagem subliminar que está nisso aí é exatamente a mensagem de que o Messias falhou em salvar a humanidade. Então, os países não só sabiam desse objeto e tinham já um projeto para enviar astronautas para poder colocar as ogivas, como também eles tinham um plano B, que era destruir por meio de armas esse asteroide ou esse objeto que voaria em direção à Terra, em colisão com a Terra. Nenhuma das duas coisas dá certo. Mas o projeto tem uma terceira etapa. Eles haviam construído em lugares distantes uma série de cavernas para que as pessoas pudessem se esconder. No filme, a história passa nos Estados Unidos,
mas todos os países do mundo haviam construído cavernas, bunkers, para se proteger do impacto que aquele objeto poderia causar na Terra. Bem, os astronautas falham, o asteroide vem, as armas falham, o asteroide continua vindo, então inicia-se uma fuga muito louca, as pessoas querem se salvar de qualquer maneira. E elas vão buscando por estradas e de todas as formas que elas tentam. Outras pessoas que já haviam sido selecionadas estão sendo colocadas dentro dos bunkers. Quando de repente acontece o impacto. Ondas gigantescas vêm sobre todo o planeta, mas aquelas pessoas que conseguiram alcançar os altos montes se salvaram. E aquelas outras pessoas que estavam dentro dos bunkers se salvaram. Quando as águas baixam, então no Capitólio o presidente americano dá uma palavra aos sobreviventes, falando da memória daqueles que morreram naquela tragédia e da necessidade de reconstruir a nação. Um outro filme que certamente influenciou a escatologia de muito cristão é o filme Presságio. É um filme que se passa nos anos 2000, e foi lançado na realidade em 2009, em março de 2009. Na história, uma criança, dentre muitas outras crianças, escrevem o que elas esperam que vai acontecer nas próximas décadas. No ano 2000, que é onde passa todo o contexto da história do filme, as crianças desenterram, aquilo é desenterrado, os professores tiram aquilo e direcionam as cartas para cada família. Uma carta é extremamente curiosa porque ela é cheia de números, e só números. Um professor, ele fica com essa carta e ele, coincidentemente, por acaso, ele descobre que se trata de uma série de códigos. Ele começa a estudar esses códigos e ele percebe que são datas de catástrofes com o número de mortos nessas catástrofes desde aquele ano em que aquela criança escreveu aquela carta. E o filme vai se desenrolando com essa descoberta desse pai. Ele tenta então resolver esse problema, então ele vai correr atrás para tentar solucionar esse problema, mas ele não tem sucesso. No meio da história de que o mundo vai ser destruído mesmo completamente, a história deixa de ser apenas uma coisa de um presságio, apenas uma coisa de uma vidente, uma garota vidente. Na realidade, é uma informação de extraterrestres que estão dizendo quando eles viriam para buscar seres humanos para povoar um outro planeta. Então, ao descobrir isso, aquele pai libera o seu filho juntamente com a filha de sua amiga, que vai se fazer sua amiga no decorrer do filme, e os extraterrestres levam essas crianças e as colocam em um novo paraíso, em um novo lugar para a vida recomeçar. E aqui no planeta Terra, bem, uma onda de fogo, chama, destrói todo o planeta e consome com tudo. Mas nenhum filme influenciou os teólogos de cinema mais do que o filme lançado em novembro de 2009, intitulado 2012, O Fim do Mundo. Esse filme conta a história de uma perspectiva dos maias, de um calendário maia
que se encerra no ano de 2012. Então a história do filme vai tratar exatamente do cumprimento dessa profecia maia. Então eventos cataclísmicos estão ali previstos no calendário maia. E de repente um frustrado escritor entra nessa história e ele começa a perceber uma série de acidentes geológicos, uma série de questões envolvendo a Terra, e vulcões e coisas desse tipo começam a acontecer, e ele vai buscar a sua família, ele vai resgatar a sua família. A história do filme toda transcorre nessa ideia de que o mundo já sabia de que isso também iria acontecer. E no Himalaia, alguns países já haviam se unido para a construção de arcas para poder fugir. No caso, os Estados Unidos haviam selecionado 400 mil americanos, porque o filme se passa nos Estados Unidos, e eles haviam selecionado 400 mil americanos, que seriam as pessoas sortudas que entrariam nessa arca. Mas na realidade não é apenas um sorteio, é um sorteio pago, e cada um deles paga o ingresso de 1 bilhão de euros por pessoa para poder entrar nessas arcas. Muitas arcas estão construídas lá no Himalaia, então aqueles que haviam pago a passagem, vendo os eventos acontecendo e já tinham sido informados de que isso aconteceria, eles então se dirigem para o Himalaia para entrar em suas arcas. 400 mil pessoas em cada arca para cada país. E então a história vai transcorrer exatamente aí. Uma família tentando entrar nessa arca e tentando se salvar. Bem, o que eles estavam esperando acontece. Então, maremotos, vulcões, movimento das placas tectônicas, tudo isso acontece, o planeta vira um caos, as pessoas vão morrendo e muita gente morrendo, enquanto aquela família vai tentando se salvar, achando a arca. E eles conseguem entrar nessa arca e eles conseguem salvar-se. E 400 mil pessoas em média em cada arca, representando cada país. Eles já têm reservado ali sementes, animais, para poder esperar que as águas baixassem e reconstruir as suas vidas. O filme termina com a arca abrindo a escotilha e as pessoas se colocando ali em uma área daquele grande barco e olhando para o horizonte como quem está esperando a reforma desse planeta e um recomeço bem melhor, uma nova tentativa. Vale a pena aqui dizer, pessoal, que essas especulações do cinema, na realidade, dizem respeito a uma verdade em alguns aspectos. Na Noruega, por exemplo, você vai ver imagens aí de um grande cofre chamado Cofre do Mundo, onde eles estão guardando há muito tempo sementes do mundo inteiro, e eles aguardam que, se houver uma catástrofe mundial, então eles irão se reestabelecer, salvando-se ou salvando um grupo de pessoas. Eles terão ali guardadas todas essas sementes e cientistas estão ali trabalhando para que isso dê certo. Também existem projetos no mundo inteiro e você vai ver imagens agora que a gente vai colocar para você. Alguns são projetos apenas, outros já estão em fase de teste, realmente de arcas. Algumas bizarras, outras aparecem muito com aquelas que aparecem no filme, se parecem demais com elas. Alta tecnologia para salvar o maior número de pessoas possível. E outra coisa que as pessoas também estão fazendo é construindo bunkers. Estão construindo estruturas de proteção subterrânea, estão guardando comida, estão reservando comida,
em muitas partes do mundo, esperando uma catástrofe muito em breve, que vai destruir o planeta e eles precisam sobreviver. Tudo isso tem alguma ligação com a Bíblia?